Boa tarde, amigos. Que Jesus abençoe nossos propósitos de estudar os seus ensinamentos e hoje, em especial, através do Sermão da Montanha. É com grata satisfação que estou aqui de retorno na Sociedade Espírita André Luiz. Agradeço pelo convite do irmão Celso e pela forma... Tá baixo? Acho que tá baixo, Celso. E pela forma sempre carinhosa com que eu sou recebida. Jesus havia passado a noite em meditações profundas. E ao amanhecer, diz a Bíblia de Jerusalém, que ele subiu ao monte e começou a proclamar o Sermão da Montanha. Entretanto, o Sermão da Montanha, embora a sua parte mais bela, mais conhecida e mais bonita sejam as bem-aventuranças ou beatitudes, o professor e filósofo Humberto Holden vai dizer que se o Sermão da Montanha pode ser considerada a alma do Evangelho, as beatitudes ou bem-aventuranças são o coração do Sermão da Montanha. Jesus se preocupava sempre em falar para seres espirituais que nós somos e não para seres corporais que estamos. E em especial naquele dia, através do Sermão da Montanha, ele não utilizava parábolas, ele não utilizava uma linguagem simbólica figurada. Ele falava frontalmente, de uma forma direta. Jesus, por ser espírito puro, poderia se utilizar de toda a tecnologia, muito além das que nós conhecemos, para fazer uma transmissão ao vivo, uma live, diretamente do paraíso ou do reino dos céus. Mas talvez, porque o reino dos céus não seja um lugar físico, geográfico, mas seja uma condição íntima, um estado de psiquismo interior que cada um de nós tenha que conquistar, ele elenca, através das bem-aventuranças, uma progressão evolutiva de como o ser espiritual pode se tornar uno e fazer uma comunhão com Deus, com a lei divina, como ele próprio tinha. E no Sermão da Montanha, além das bem-aventuranças, é como se Jesus parasse naquele momento e levasse as pessoas a fazerem uma reflexão sobre o que estavam fazendo das suas encarnações. Veja que coisa fantástica, se nós pudéssemos nesse momento parar por alguns minutos e fazer um balanço de como anda a nossa existência. Será que os compromissos que fizemos antes de reencarnarmos estamos cumprindo? Já que nós não podemos retroceder, mas será que estagnamos? Que continuamos nos conflitos com as mesmas imperfeições de anos, de séculos? Jesus faz essa comparação quando ele traça o paralelo. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que levantar a voz para um irmão, afrontando, terá cometido pecado e terá que se retratar com a lei. Ele diz também, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, toda vez que cobiçais ou desejais a mulher do próximo, mesmo em pensamento, já terás cometido adultério. Então Jesus vai fazendo essas comparações para fazer com que as pessoas, com que nós, porque a linguagem de Jesus é em tudo transcendente, mesmo numa linguagem direta, Jesus, como pedagogo exemplar, exímio, ele consegue dar uma mensagem transcendente. E esse Sermão da Montanha, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje nos é extremamente atual. Digo isso porque Humberto Holden, na obra A Sabedoria das Parábolas, vai dizer que as parábolas proferidas nesses ensinamentos de Jesus não eram palavras ou ensinamentos pensados pelo ego, raciocinados. Foi uma experiência mística de Jesus, uma experiência crística que ele traz através dos seus ensinamentos. O Sermão da Montanha está previsto em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 16, e começa assim: Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo:
Aqui um parêntese. Em algumas traduções diz que Jesus subiu a montanha, em outras que ele desceu. Tem um palestrante amigo meu, chamado Flávio Santos, que ele costuma até brincar com essa passagem, dizendo que pouco importa se Jesus subiu ou desceu. O fato é que a época de Jesus, a época dos judeus, era comum acreditar-se que era necessário subir aos montes para adorar a Deus. Porque se o céu era um lugar alto, que ficava após o firmamento, quanto mais alto fisicamente o fiel se colocasse, mais próximo de Deus. Então a oração teoricamente chegaria mais rápido aos céus e seria atingido com relativa prioridade. Hoje, isso para nós nos confunde, né? É contrário à razão e ao raciocínio lógico. Mas naquela época acreditava-se nisso. Tanto é assim que os samaritanos tinham um Monte Garizim, onde faziam essa adoração, e os judeus também tinham o Monte Sião, lá em Jerusalém. Então observe como Jesus tem uma didática fantástica. Ele sobe ao monte, dando a entender que aquele sermão, de uma linguagem direta e frontal, era uma forma de adorar a Deus. Na parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, temos que adorar a Deus é praticar o bem, é afinar-se com a lei divina. Então, Jesus, em todo o seu apostolado, sempre foi um testemunho da adoração de Deus. E no Sermão da Montanha é uma passagem que ratifica ainda mais esse movimento. No Sermão da Montanha, na parte das bem-aventuranças, nós observamos uma progressão moral, como se fosse uma escada em que nós vamos subindo em níveis de intensidade até alcançar a pureza, a beatitude máxima e a forma ou quando nós vamos nos encontrar com Deus. A primeira bem-aventurança fala: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. E a última bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Ué, se é uma escada, se é um esforço de ascensão vertical, em que quanto mais eu exercito e desenvolvo as minhas virtudes, mais trabalho dá, mais eu preciso contornar as minhas imperfeições e me burilar. E se os dois patamares, tanto o degrau primeiro quanto o último, levam ao mesmo objetivo, eu ficaria só no primeiro, só ser pobre pelo Espírito, porque eu precisaria subir toda a escada para ter o reino dos céus, também com a perseguição pela justiça. Jesus sabiamente institui isso, porque ele diz que ser pobre pelo Espírito é a condição básica para chegar ao fim. E essa expressão de ser pobre pelo Espírito, por muito tempo foi deturpada. Ainda hoje, a noção geral que nós temos, a ideia geral, é que pobre de espírito são aquelas pessoas que têm ausência de valores morais. O Cristo jamais poderia instituir algo similar. Vejamos que o que é a pobreza? A pobreza é a escassez de recursos, é o desprovimento de todas as condições. Alguém que é pobre pelo espírito não tem recursos para poder chegar no ser essencial que é. Ele não precisa de talismãs, de rituais, de preces bem encadeadas. Ele já sabe o caminho para chegar dentro de si. Então Jesus disse que o fato de conhecer a si mesmo e que mergulhar em si é o passo que vai nos fazer atingir o reino dos céus. É o primeiro degrau. E é interessante porque na Bíblia de Jerusalém, os teólogos vão nos lembrar que Jesus sempre faz o enaltecimento à pobreza. Não apenas pelo exemplo de São Francisco de Assis, por exemplo, rico, que se despojou de todos os seus bens materiais por amor, para poder se dedicar ao Cristo, se dedicar ao amor cristão. Mas Jesus sempre vai falar dos humildes, dos últimos que serão os primeiros, dos humilhados que serão exaltados. Então ele sempre vai nos dizer que é necessário
se despojar das máscaras do ego para poder enxergar quem nós somos. Essa é a condição inicial. No livro Alma e Luz, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 9, à luz do Evangelho, Emmanuel vai dizer: o Senhor, insurgindo-nos na manjedoura, estava pobre de bens materiais, mas sumamente rico de luz. Veja o exemplo do Cristo. Um espírito puro, repetimos, poderia ter nascido nos berços de ouro, poderia ter nascido como um rei na terra, poderia ter exercido o poder político de arrebanhar toda uma multidão. Mas o Cristo escolhe a condição mínima, de mínimo recurso, como a indicar que nós não precisamos de nada, que tudo que temos já é suficiente para que nós comecemos essa nossa viagem ao interior. Porque se Ele criasse condições, seria a nossa primeira desculpa. Ainda hoje, nós procuramos desculpas para nos voltar para dentro. Porque eu precisaria ter nascido numa condição melhor, porque se eu fosse rico eu faria mais a caridade. Mas observe que a condição básica é a de nos voltar para quem nós somos. A segunda bem-aventurança diz que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja mais uma vez a sabedoria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não vem como condição anterior ao de ser pobre pelo espírito, por uma razão muito simples. Quantos de nós não choramos de uma forma desesperada, sem analisar que as nossas tendências de hoje são reflexos de escolhas do nosso livre-arbítrio que fizemos outrora, que muitas vezes as provas acerbas que nós precisamos enfrentar, que nos causam revolta, que nos causam necessidade de reparação, que nos causam transtornos e conflitos, muitas vezes fomos nós que escolhemos. Os que choram e que serão consolados são aqueles que primeiro fizeram essa viagem interior e que, portanto, têm a porta da resignação. Resignar-se não é acomodar-se com a situação que você se encontra. Resignar-se é entender a transitoriedade da vida, é entender que nós somos seres eternos, que se hoje temos o nosso livre-arbítrio podado, tolhido ou relativamente cerceado, foi porque antes fizemos escolhas e agora precisamos nos retratar com a lei. Então, essa noção de chorar e ser consolado é importante. Não que a bem-aventurança ou a sensação de plenitude venha como uma consequência, como um presente por aqueles que agora passaram por uma angústia, mas entender que o caminho é o importante. E mais uma vez, o Espírito Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 9, O Remédio Justo, vai dizer: onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Quantas pessoas que hoje passam por privações materiais, mas que tivessem à sua disposição uma abastança de recursos, teriam consequências terríveis, fariam usos e abusos desses recursos materiais para coisas que não seriam boas e aumentariam os seus débitos com a lei. Então vamos observar que, no mais das vezes, essas situações aflitivas com que nos defrontamos são remédios justos para que nós possamos evoluir de uma forma mais tranquila, de uma forma mais plena. E então vem a mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É interessante Jesus, governador do orbe, dizer que os mansos vão herdar a terra. Por que ele não nos promete o céu? Por que ele não nos promete o reino de Deus? Por que ele não nos diz que os mansos irão ver a Deus?
porque Jesus já fazia uma antecipação do que será ou do que está sendo a nossa transição planetária. Observemos como é difícil conviver com pessoas que são agressivas, violentas, que a menor contrariedade já perdem a cabeça. E como é fácil conviver com as pessoas que são mansas, brandas, serenas e pacíficas. Jesus diz que os mansos herdarão a terra, porque desde a vida presente nós já vamos colhendo os frutos das bem-aventuranças. Veja que maravilha! Não será necessário percorrer toda essa trajetória dessa evolução espiritual para ter a nossa bonificação lá no final. Já desde a vida presente, sendo mansos, nós já vamos encontrar felicidade. E é interessante porque nesse livro Sabedoria das Parábolas, por Humberto Roden, ele vai dizer que ser manso não é ser idiota, não é ser tolo, ingênuo, porque pode parecer às vistas da terra, às vistas estritamente materiais, que nós estamos sendo passados para trás e que ser esperto, ser violento é na verdade melhor, vai nos fazer conseguir mais coisas. E aí no livro Escrínio de Luz pelo Espírito Emmanuel, no capítulo Mansos de Coração, ele diz: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos do coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade. Essa é uma outra possível elucubração a respeito da mansuetude, ociosidade. Então ser manso é ser apático, é aceitar resignadamente tudo o que me acontece, sem ter a força, a coragem para lutar por algo melhor. Não foi isso que Jesus quis dizer. E Emmanuel continua: ninguém precisa aguardar o futuro para possuir a terra. É possível, hoje mesmo, cultuar a bondade fraternal. Então observe que a mansuetude, ao contrário de ociosidade, é uma prática ativa, é a prática do bem, é o exercício de nos dizeres de Emmanuel e afinando o instrumento que somos cada um de nós ao diapasão do Divino Mestre, porque o Mestre Jesus em tudo era manso, compassivo, complacente, benevolente e pacífico. E aí temos a próxima bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E mais uma vez a sabedoria: a fome e sede de justiça vem após a mansuetude, porque muitos de nós reivindica fome e sede de justiça, fazer justiça pelas próprias mãos. Quantos crimes bárbaros, quantos holocaustos, quantas barbáries não foram perpetradas sob pena da justiça, sob a égide da justiça, de fazer justiça pelas próprias mãos, muitas vezes inclusive utilizando o nome santo, o próprio nome de Deus, justiça em nome de Deus. Então observe que a mansuetude vem antes, para apaziguar a nossa noção de justiça. Mas a justiça a que Jesus se refere não é a justiça que passa, não é a justiça humana, é a justiça divina. E no Livro dos Espíritos nós vamos ter a definição do que é a justiça divina: respeitar o direito de todos. Simples assim. Porque se Deus não faz predileção de pessoas, se somos todos iguais perante a justiça divina, o meu direito é o mesmo direito do outro. Então não me cabe fazer uma invasão da liberdade de ninguém. E é interessante porque no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, na primeira parte, no capítulo 1, Breve Notícia, Jochebed, que é o pai de Gesiel, que mais tarde vai se tornar Estevão, ele era pai viúvo de 2 filhos, Gesiel e Abigail. Jochebed tem a oportunidade de ir até Roma, porque Roma quer expoliar as suas propriedades, como faz com a propriedade de todos aqueles que fazem parte do povo de Israel.
E Jochebed tem essa oportunidade de reivindicar a manutenção das suas terras, o que é muito justo. Qualquer um de nós tem à nossa disposição recorrer à justiça para procurar os nossos direitos. Entretanto, Gesiel exorta ao pai que não o faça, talvez por já ter uma premonição de que Roma preparava uma artimanha para o pai. Mas, por respeitar e honrar o pai, ao invés de Gesiel dar conselhos de forma frontal ao pai, ele abre o evangelho ao acaso e aparece a seguinte mensagem, Provérbios capítulo 3, versículos 11 a 12. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Veja como esses versículos dos Provérbios cabem para nós agora, nesse exato momento. Quantas vezes nós queremos nos retratar com a justiça, fazer justiça pelas próprias mãos e não recebemos a repreensão de Deus para que aceitemos a nossa situação. Porque aceitar uma situação que para nós funciona como prova ou expiação não é ter um movimento apático de se resignar a tudo, mas é entender que existe uma relação de pai e de filho nossa com Deus. E que se Deus nos ama, se Deus é nosso pai, e como dissemos, não faz predileção de pessoas, tudo que Ele permite que nos aconteça tem uma razão. Se nós não conseguimos encontrar uma razão nessa vida, vamos voltar o olhar um pouco para trás, analisar as nossas tendências, analisar os nossos impulsos, as nossas intenções, e vamos ver que provavelmente fizemos escolhas equivocadas e agora precisamos desse remédio amargo. Então é necessário que a sede e fome de justiça esteja baseada no movimento de reflexão íntima, para nos compreendermos como ser espiritual que nós somos. E aí, no Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade, Allan Kardec vai perguntar para a espiritualidade, na questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça, na qual está fundamentada a lei de Deus? E a espiritualidade vai responder: o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus não poderia dar-lhes um guia mais seguro. E será que nós estamos desejando para os outros o que quereríamos que fizessem para conosco? Essa é a condição básica. É o básico para que nós possamos começar a entender o que é o amor, o que é a caridade. Porque toda vez que nós fazemos algo de mal com uma mulher, por exemplo, não nos esqueçamos que ela é irmã de alguém, que ela é filha de alguém e que ela é nossa irmã em Cristo, só para citar um exemplo. Então observe que o guia da justiça sempre vai ser nos colocar no lugar do outro. E aí vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Como é difícil ter misericórdia. Falo por experiência própria. Ter misericórdia, não obstante a nossa situação de espíritos imperfeitos. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Somos próximos demais. Passamos por conflitos muito parecidos, por problemáticas que precisamos melhorar, que precisamos evoluir. Todos nós estamos no mesmo mundo de provas e expiações. Essa é uma razão muito clara pela qual somos semelhantes. E por que não temos misericórdia para com as faltas alheias? Porque nós ainda nos cansamos em incompreensões. Porque nós não nos colocamos no lugar do outro. Todos nós somos devedores da misericórdia divina. Emmanuel vai dizer em uma de suas obras
que criminosos somos todos nós que fomos descobertos. Ou seja, isso é meio chocante, mas é a mais pura verdade. Se nós tivéssemos condição neste momento de percussiar toda a nossa vida pregressa em outras existências, viríamos que todos nós cometemos delitos. Em uma área ou em outra, todos nós cometemos equívocos. E se Deus cobrasse ceitil por ceitil, passaríamos a eternidade toda para resgatar os nossos débitos. Graças a Deus, o amor cobre a multidão de pecados. E por isso Jesus exorta a todos nós a todo momento: praticai o bem, querei o bem, amai aqueles que vos perseguem, que vos caluniam, amai os vossos inimigos, porque o amor funciona com uma matemática diferente da que aprendemos na escola. Quanto mais dividimos, mais ele se multiplica. Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 18, quando ele fala de misericórdia, ele conta uma história muito interessante. Nós conhecemos essa história, a parábola do bom samaritano, mas a forma como Emmanuel nos traz a reflexão de misericórdia para esse fato é incomum. Ele diz assim: além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Veja, na parábola do bom samaritano, um homem descia de Jericó a Jerusalém, quando, no meio da estrada, foi assaltado por malfeitores comuns, que despojaram todos os bens que esse homem tinha. E esse homem caiu no chão, desacordado. Passa por ele um sacerdote que faz de conta que não estava vendo. Logo depois, passa por ele um levita que, copiando a atitude do sacerdote, também não ajuda o homem, que continua ensanguentado, caído no chão. Até que passa o samaritano, que pega aquele homem estropiado, coloca no lombo do seu animal, leva até uma hospedaria mais próxima e pede ao hospedeiro que cuide do homem, que dê asilo, que dê comida, que trate dele. Dá recursos materiais para isso. E diz mais: eu preciso ter com os meus negócios, mas no meu retorno, me dá conta. Anota todos os custos que tiverdes para cuidar deste homem, porque eu te restituirei. E Emmanuel nos lembra dessa passagem para falar de misericórdia, porque não é incomum que nós lançamos o anátema ao sacerdote e o levita. Nós nos perdemos em compreensão. Um sacerdote e um levita passa por um homem estrupiado na rua e não ajuda. Que tipo de sacerdote hipócrita é esse? Mas Emmanuel nos fala: tenhamos misericórdia, porque o sacerdote e o levita que proclamam a palavra e ainda não fazem o que professam, são tão estropiados quanto o homem que estava na beira do caminho. Isso é interessante. Trazendo para a nossa realidade, como é a nossa manifestação, as nossas emanações perante os políticos. Sabemos que os políticos usurpam o povo. Tiveram, através do voto, o privilégio de serem os representantes de uma maioria. Eles têm o poder nas mãos, ou pelo menos têm esse potencial para mudar a vida de milhares de pessoas. E quantos abraçam essa missão e cumprem o seu dever? Pouquíssimos, a contar nos dedos. Mas como tem sido a nossa emanação quando vemos nos jornais essas notícias de corrupção e de roubo recorrentes? Nós agimos com misericórdia, entendendo que aqueles políticos, infelizmente, têm débitos que cedo ou tarde vão precisar retratar com a lei, porque tiveram o poder nas mãos e não souberam usar de uma forma sublime, de uma forma a praticar o bem para as pessoas que confiaram neles o seu voto. Ou nós, como os judeus de antigamente,
gritamos raca em relação ao nosso irmão. Ou seja, nós falamos injúrias, nos perdemos em xingamentos e dizemos que eles são bandidos da pior espécie e que merecem até a pena de morte, se fosse possível. Então é interessante porque Emmanuel nos convida, assim como Jesus, no seu sermão, a sempre nos devotarmos com misericórdia para essas circunstâncias. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16, o Espírito José vai falar da indulgência. E ele fala exatamente isso. Sede severos para convosco, mas sede indulgentes para com o próximo. A nossa missão é cuidar de nós, é fazer com que saiamos dessa encarnação um pouco melhores, só um pouco do que chegamos aqui. A nossa missão não é com o outro, embora os pais e mães tenham missão de encaminhar os seus filhos, mas o que os filhos fazem com as orientações dessa educação é missão deles. Então é necessário que a gente sempre utilize de indulgência para com os outros. E aí vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. E é interessante essa expressão de pureza, porque conhecemos pureza como aquilo que não foi maculado. Mas Jesus sabia dos nossos pecados. Jesus sabe das nossas imperfeições. Então a noção de pureza é um burilamento, uma depuração. Joana de Ângeles tem uma obra inteira em que ela vai falar desse burilamento, chamada Garimpo de Amor. Ela pega apenas o amor em suas diversas nuances e vai dizer que nós temos em nossos sentimentos rudimentos do amor. E a tarefa que ela nos incumbe é que nós peguemos esses rudimentos, coloquemos na bateia como se fossem pequenos cristais ainda cheios de impurezas e sacudamos, garimpemos aquilo que são os bons sentimentos. Quando Jesus diz que os puros de coração verão a Deus, significa esse testemunho vivo, esse esforço. E no livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 17, a Rede Viva de Magdala, após a crucificação de Jesus, Maria de Madalena, que para os seus convivas era uma pessoa de má vida, entregue ao meretrício, à satisfação das paixões materiais. Mas quando ela conhece o Cristo, ela tem uma completa transformação interior. Ela compreende e vive um amor intenso, imenso, e tem um desejo real de mudança. E após a morte do Cristo, Maria de Madalena vai até o local onde sepultaram Jesus. E ela encontra vazio o lugar. E fica desesperada por achar que alguém tinha roubado os despojos materiais do Cristo. Até que o Cristo aparece e pergunta a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Como se ele não soubesse. E continua: vai, mulher, vai e conta a todos do milagre. Veja, Maria de Madalena, não obstante todos os discípulos, todos os apóstolos do Cristo, que vivenciaram com Cristo os seus testemunhos, que passaram com Cristo por todos os percalços, que viveram com Ele esses ensinamentos que hoje estudamos. Jesus poderia ter se utilizado de qualquer um dos discípulos para falar da ressurreição, mas Ele utiliza de uma figura aparentemente impura, de uma figura aparentemente pecaminosa, de Maria de Madalena, para dar esse testemunho. Mais uma vez o Cristo vem nos dizer que não importa os nossos pecados,
Não importa os nossos equívocos, se nós amamos de todo o coração, nós podemos nos purificar. E é esse o esforço que Ele nos convida. E aí vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Promover a paz é proclamar o amor. Muitos de nós vemos nas ruas caminhadas em prol da paz, às vezes guerras em nome da paz, o que é um contrassenso. A paz ativa é o exercício do amor, é o amor em ação. Veja que isso não é uma postura passiva de se acomodar, mas é nos voltarmos para a luz interior que nós somos e fazer fulgurar essa luz, para através do nosso testemunho, das nossas ações voltadas para o bem, para que possamos influenciar em nosso derredor e possamos comover outros corações. Emmanuel, na obra Vinha de Luz, tem uma mensagem que ele vai dizer assim: ser palestrante, ser escritor é muito fácil. É mais ou menos como o serviço dos Correios na Terra, em que um mensageiro leva uma mensagem. Mas para imantar corações no Cristo, para imantar corações em Deus, ou seja, para falar com sabor de verdade, é necessário vivenciar. Para proclamar a paz, é necessário, portanto, vivenciar o amor. E aí Jesus termina as suas bem-aventuranças ou beatitudes com a última, que diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Observe que ele começa prometendo o reino dos céus pelos pobres, pelo Espírito, e termina falando da perseguição pela justiça. Veja que ser um pacificador é testemunhar o amor cristão, mas ser perseguido pela justiça requer uma perseverança e uma persistência no testemunho cristão. Quantos discípulos, quantas pessoas que foram tomadas pelo amor do Cristo e que proclamaram a sua verdade eterna, a sua verdade fecunda e infinita, não receberam apupos, vergastadas, pedradas. Paulo de Tarso, quando entrava no sinédrio após a sua conversão, na sinagoga, numa casa como essa aqui, com pessoas como nós, e começava a falar do amor de Deus, recebia pedradas. Tinha que sair às escondidas de madrugada das cidades, fugindo num cesto pelo riacho, para não ser morto. Então observemos que esse testemunho cristão ainda hoje não é fácil. Porque se hoje, quando falamos em público, não recebemos mais essas pedradas, passamos por nossas pedradas internas. Porque cada esforço do testemunho cristão é como se nós morrêssemos um pouco. Morrêssemos para o nosso ego. Porque não é fácil ouvir uma afronta e não responder. Chico Xavier tinha uma fala muito jocosa que ele dizia que nesses casos ele utilizava a água santa. Engolia um gole d'água, deixava na boca e assim não conseguia responder à ofensa. Então não é fácil fazer esses sacrifícios do próprio ego, mas é necessário. É necessário para que possamos ter o reino dos céus dentro de nós. E o sermão termina assim: felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus já sabia que seria difícil, já sabia que encontraríamos entraves, mas Ele nos fortalece a coragem
para que nós nunca desistamos, para que nós sempre perseveremos. E o interessante é que nesse esforço de ascensão, quanto mais evoluímos, provas mais acerbas precisamos ter. O próprio Estevão, nessa obra, Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, precisou dar o seu testemunho. Devido a essa afronta que o pai, Jochebed, teve em relação a Roma, ele se entregou para o pai. Ou seja, o pai havia cometido delito e ele assume a culpa, totalmente inocente, por amor ao pai. E sofre terríveis injúrias. Vai a julgamento. Um julgamento completamente injusto, que não tinha provas em contrário. E quem o julga? Saulo de Tarso. Ainda aprisionado aos conhecimentos do judeu que era. E ele leva Estevão até as últimas circunstâncias. A multidão, Emmanuel vai dizer no seu livro, a turba ensandecida lançava pedras em Estevão. E ele praticamente morria ensanguentado naquela plateia. Veja a semelhança com os dias de hoje. Vamos pensar nos estádios de futebol, em que uma pessoa sozinha dificilmente cometeria aquela atrocidade, mas quando se junta numa turba, numa multidão, numa torcida, comete muitas violências, que não raras vezes vai se arrepender mais tarde. As pedras, ainda hoje em algumas circunstâncias lançamos, como neste caso, mas muitas vezes nem precisa. Às vezes são as pedras no pensamento. Quantos debates acalorados nas redes sociais, ligados à xenofobia, a discussões infrutíferas. Nós continuamos agindo bem de acordo com aquela turba que praticamente levou Estevão à morte. E Saulo de Tarso continua no seu julgamento injusto. Leva Estevão à prisão, para que ele definhasse pouco a pouco e morresse devagarinho, até que a sua noiva, Abigail, irmã de Estevão, que Saulo não sabia desse parentesco, pede para assistir ao espetáculo. E no momento derradeiro da morte, Estevão volta-se para a irmã e diz: Abigail, recebe este homem como seu noivo, porque ele tem um coração imenso. O mesmo coração que Jesus já havia visto em Saulo. Quando, às portas de Damasco, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E mais tarde, Saulo de Tarso, com essa resolução, que foi um assassino de cristãos, torna-se o maior propagador do cristianismo. Um exemplo vivo desse testemunho que Jesus tanto tem a nos ensinar. Então, amigos, nós temos com o Sermão da Montanha o passo a passo, o tutorial, escada por escada, degrau por degrau, para conseguirmos ver a Deus, para conseguirmos construir o reino dos céus dentro de nós. Basta querermos, basta arregaçar as mangas e começar o nosso trabalho. Estamos todos juntos, a espiritualidade nos assiste e Jesus nos abençoa. Muita paz.